Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós, que nós possamos nos sentir aqui acolhidos, né? Nessa data em que aqui para nós comemoramos esse processo, né? E voltamos todas as nossas atenções, todos os nossos olhares também para uma introspecção, para uma busca de uma renovação interna em cada um de nós, né? Buscando essa força, essa transformação sempre com o exemplo do nosso Mestre Jesus, que é, né, hoje o nosso grande personagem aí, celebrado das mais diferentes formas, mas que talvez a melhor maneira de celebrarmos a Jesus nesse momento da Páscoa seja efetivamente, né, nos voltando para nós, buscando a nossa transformação e fazendo aquilo que Ele nos ensinou, que era justamente amar, né? Então que a gente possa ter Jesus como nosso guia nesse nosso processo de renovação, de passagem, de transformação, seguindo aquilo que Ele nos deixou, o exemplo que Ele nos deu. E hoje nós vamos então, né, dar início à nossa reunião nesse domingo. Nós teremos a condução dos estudos feitos pela Fabiana e pelo Frederico. A Fabiana vai conduzir o estudo de O Livro dos Espíritos. O Frederico vai dar sequência depois, conduzindo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nessa nossa tarde. Vamos então à leitura da mensagem que foi recebida aqui na casa, para, né, já irmos preparando para esse momento de estudo, de aprendizado, de conhecimento. Amados de minha alma, paz seja convosco. Como se fala do castigo divino nas formas mais variadas e mais levianas. Ó amados, não existe o castigo em si, mas as consequências do nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio que se baseia no conhecimento, na moralidade, e por isso tantas e tantas escolhas em desamor, em desunião. E a lei bendita do Pai, trazendo-nos as consequências, não nos castiga, nos ensina, nos convida a essa reflexão profunda de quem somos nós, a essa reflexão de onde viemos, para onde vamos, em que nos reconhecemos seres imortais, experienciando na matéria para conquistarmos sabedoria, para conquistarmos a moralidade, que é o conjunto de todas as virtudes. Ah, amados, não desfaçam, não desdenhem do amor divino. Esse Pai justo, bondoso, misericordioso, que da sua lei magnânima de amor, convida todo ser a estar sempre mais e mais adiante na harmonia universal, na fraternidade, na solidariedade. Quantos passam pelas doenças do corpo e despertam para o espírito imortal? A doença não é castigo, é consequência, muitas vezes é uma prova. Por isso, amados, em tudo dai graças a Deus. Que possamos, né, dar graças a Deus por cada situação que a nós vem, que é aí também fonte de libertação de tantos males, né, para que a gente esteja cada dia melhor e mais direcionados, caminhando na direção de Jesus. Nosso irmão Francisco vai conduzir a prece e, na sequência, a Fabiana já começa o Livro dos Espíritos. Boa tarde, meus irmãos. Dando graças a Deus por estarmos aqui esta tarde com muita alegria e muita satisfação, por podermos aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus e vivenciar esse Evangelho no nosso dia a dia. Então vamos agradecer a Deus fazendo uma prece para que possamos iniciar os nossos trabalhos desta tarde. Fechando os nossos olhos, nos concentrando e agradecendo a Deus e a espiritualidade por mais este dia, por estarmos aqui todos com a satisfação, com a alegria de podermos ouvir os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Assim, Jesus, em teu nome, em nome dos bons espíritos e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para iniciarmos mais um trabalho desta tarde. E que Deus abençoe a todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Chamamos agora a nossa irmã Fabiana para prosseguir com o Livro dos Espíritos.
Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Nossa irmã Virgínia está bem, só viajou, né? Então, nós estamos aqui substituindo. E dando continuidade a esse assunto, que é justamente os espíritos durante os combates, nós ainda estamos vendo a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, às vezes é interessante, quando a gente vê aqui, né, os espíritos durante os combates. É algo que chama a nossa atenção, esse assunto? Parece que quando a gente fala em guerra, a gente está falando de aula de história, não é? Mas se a gente observar, desde que o mundo é mundo, nós estamos em constantes combates. Hoje a gente tem a guerra da Ucrânia ali, que quase que televisionada, mas quando a gente fala em combate, quando a gente pensa nessas guerras e a gente percebe as causas, o que a gente vê ali? São guerras por poder, por território, guerras políticas, guerras santas. E é interessante que não são só guerras entre exércitos, nós temos guerras civis, nós temos lutas armadas entre terroristas. Então a gente percebe que esse combate em si, ele é quase que permanente. Então aqui Kardec, ele quer saber como que os espíritos desencarnados vão interagir com esses espíritos encarnados que estão em combate, né? Quando a gente está falando aqui, né, de guerras civis, tem guerras que vão se arrastando por anos e anos. Quantas guerras civis, por exemplo, a da Colômbia, a gente nem sabe mensurar quantos anos. E é interessante que na questão de O Livro dos Espíritos, quando fala da lei da destruição, a questão de número 742, Kardec ele vai perguntar: qual é a causa que leva o homem à guerra? Por que nós entramos em guerra? E aí os espíritos, eles não nos poupam. O que eles vão nos dizer? Quando a nossa animalidade ainda sobrepõe a nossa espiritualidade. Quando a gente busca mais essas nossas paixões. Nós sempre queremos ser os mais fortes. E aí ele vai questionar quando que vai deixar de existir essas guerras? Quando nós, seres humanos, compreendermos a justiça e praticarmos a lei de Deus. Então, quando a gente fala de lutas armadas, sejam quais forem, ou mesmo essas contendas que nós temos uns com os outros, quantas pessoas estão em guerras, vamos dizer assim? Tudo isso são inferioridades nossas. E isso vai chamar a atenção de quais espíritos? Se a gente está falando aqui da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Quando a gente, vamos trazer para nós, quando a gente está guerreando com alguém, quando a gente está odiando alguém, desejando mal a alguém, nós chamamos esses espíritos para nos auxiliarem em quê? Muitas vezes nas nossas decisões. São espíritos que têm uma baixa frequência, uma baixa elevação, que vão se sintonizar conosco. E aí na questão 547, Kardec vai questionar, né, dando sequência a esse assunto. Os espíritos que se combatiam quando vivos, uma vez mortos, se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns com os outros? Então vamos pensar, aqueles soldados que morreram em guerra. Então eles estão indo para a guerra e não é um ideal deles, mas vocês concordam que ali há toda uma formação, há todo um pensamento, até uma, entre aspas, uma lavagem cerebral mostrando que o outro é o quê? Que o outro é inimigo. Então, comprada essa briga, o que vai acontecer? Sejam os soldados, sejam os civis, quem está nessa contenda, o que vai acontecer com ele quando desencarnar? Será que eles vão continuar ainda
excitados contra esses inimigos, que é interessante a gente pensar. Quando a gente desencarna, a gente muda totalmente. A gente desencarna com a emoção, com as nossas escolhas, com os nossos desejos, com os nossos conhecimentos. Então, desencarnamos da maneira que estamos aqui agora. Já é uma... Os superiores vão dizer para nós. Nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo. O que eles estão dizendo? Que nessa desencarnação dessas pessoas que estão em combate, o espírito não vai ter um passamento tranquilo. Por quê? Porque ele está vivendo uma situação tormentosa. Vocês concordam? Ele está vivenciando ali uma violência, está em guerra, está em luta. Então, nessa desencarnação, eles também vão desencarnar com essas vibrações pesadas. Muitas vezes levando consigo o quê? O ódio contra aquilo que eles estão degladiando. A gente não precisa ir muito longe. Hoje, quando a gente vê o nosso país, as brigas políticas, até mesmo dentro das famílias, quantas famílias divididas por opiniões diferentes. Aqui a gente compreende que nós ainda não respeitamos o próximo. E a gente está buscando amar o próximo. O outro tem o direito de pensar diferente. Então aqui a gente já percebe que essas contendas todas não estão longe de nós. Partem do nosso ego, orgulho, egoísmo. Então esse que desencarna nessa situação, o que eles estão falando? Jamais vai se mostrar o quê? Calmo. É uma morte difícil, no sentido de que o espírito ainda está sempre arraigado a essas situações dolorosas. No primeiro instante, ele ainda pode odiar ao seu inimigo e mesmo o perseguir. Então, nesse estado de perturbação, ainda com esse ideal, vamos dizer assim, de combater esse próximo, de que o próximo é o inimigo, o que pode acontecer? Ele passará a obsidiar. Então, não é uma intervenção do plano espiritual no plano material. Então, esse espírito, ele pode buscar o quê? Prejudicar aquele inimigo. É o caso da obsessão. Mas, quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem mais razão de ser. Olha que interessante. Aqui vai depender o quê? Quando a gente fala de perturbação, ela vai de segundos a séculos. Essa perturbação, ela está ligada ao quê? Não é ao tipo de desencarne, ela está ligada à moralidade desse espírito. Então, pode ser, num tempo mais ou menos, vamos dizer assim, longo ou curto, que esse espírito vai despertar a sua lógica, a sua razão. Então, tomando ciência, tomando consciência ali do seu estado, percebendo que essa existência material, transitória, foi um ensinamento para ele, o que pode acontecer? Ele pode, de uma forma lúcida, lógica, passando pelo crivo da razão, perceber que foi uma existência em que ele perdeu tempo. Em que ele perdeu tempo continuando o quê? A odiar o seu próximo. Então, pode ser que ele se arrependa. Mas aqui também pode acontecer o quê? Não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores de acordo com o seu caráter. O que é o caráter? O caráter não é algo exterior. O caráter não é algo que a gente olha para a pessoa e fala, nossa, que a pessoa tem bom caráter. Porque o caráter, ele vai irradiar de onde? De dentro. O que Jesus fala? Conhece-se a árvore pelos frutos. Então, com o tempo, a gente vai reconhecendo o caráter de alguém pelas suas ações, pelas suas obras. Então, esse espírito que desencarna, conforme esse caráter, e aqui a gente pode colocar o grau de evolução, conforme esse grau de evolução da sua moralidade,
Pode ser que ele desencarne, perceba o equívoco de estar combatendo alguém que é o quê? Que é seu irmão. Arrependa-se e dê prosseguimento à sua jornada evolutiva. De que forma? Expiação, reparação. Mas pode ser que mesmo recobrando a sua lucidez, esse caráter no sentido de uma moralidade baixa, de ainda gostar muito do mal, aí sim ele vai continuar a perseguir esses inimigos. Só que aqui de caso pensado, de lucidez, é uma escolha do espírito. Pode acontecer? Claro que sim, é livre-arbítrio. E assim ele está o quê? Semeando. E vai tendo as suas colheitas. E conforme essas colheitas, vem o despertar. Qual despertar? O despertar para essa essência de bondade, de amor que somos todos nós, sem exceção. Todas as vezes que a gente escolhe pelo ódio, pela animosidade, pelo conflito, pelo combate, seja pela guerra, nós estamos escolhendo de forma contrária à verdadeira justiça, que é a lei de Deus. Já na linha A, Kardec, dando prosseguimento, ele vai perguntar se esse espírito ou som da batalha. Vocês já ouviram falar do som da guerra? O quantas aqui a gente está falando de quem desencarnou, não. Quem já participou de guerras, quando permanecem vivos, tem pesadelos terríveis, fala que aquele som impregnou o ser. Vocês já ouviram falar isso? Quanto que aquilo é doloroso? Porque se a gente for pensar, a gente fala assim, mas é um som forte, né? De tiros, de antigamente canhões. Hoje as armas, eu não sei o nome não, mas tem as armas mais modernas. Mas nem por isso deixa o quê? Esse som da morte, de matar um irmão. Por mais que você esteja ali sob um comando, fazendo aquilo que manda, quando você mata um irmão seu, mesmo que você ache ele da pior espécie possível, o que acontece na consciência? A gente sabe que está transgredindo a lei de Deus. Então, quando ele fala esse fragor, esse som, é interessante que ele questiona, será que essa sensação, ela é levada com esse espírito ao desencarnar? Sim, perfeitamente. Então, esse sim, perfeitamente, não é que o espírito fica ali escutando a guerra. É que esse som, essa sensação, ela é o quê? Levada com esse espírito. E nós nos recordamos de uma historinha, ela é interessante, de 2 soldados americanos que numa das guerras eles foram capturados pelo inimigo, foram presos. Ali eles sofreram fome, torturas, um cenário bem difícil, bem triste. Mas com negociações, ali eles conseguiram ser resgatados e voltaram aos Estados Unidos. Mercado. E um deles perguntou assim para o outro, você conseguiu esquecer o que fizeram conosco? E esse outro soldado abriu um sorriso, graças a Deus. Foi muito difícil, fiz muita terapia, busquei a religião, ele fala da religião, mas eu me recordo como algo que me trouxe até aqui, que eu tenho que agradecer, eu consegui perdoar todos aqueles inimigos. O que aconteceu com o outro? Que absurdo, como é que você perdoa? E foi lembrando e relembrando tudo que eles passaram. Como é que você perdoa isso? E ali foi falando, e já falando alto, brigando. E o outro falou assim, pois é, meu irmão, eu me libertei. Você, infelizmente, até hoje continua preso ali com os inimigos. Olha que interessante. Essa historinha traz muito o quê? Daqueles que desencarnam em situações difíceis. Como que é no plano espiritual? Vai depender do caráter, vai depender da moralidade. Às vezes morrem da mesma forma, até de forma violenta, e uns seguem tranquilamente. Por quê? Porque perdoaram, porque compreenderam, porque já estão exercitando a humildade e não o orgulho. Então se libertam.
E assim nós vamos nos libertando desses ódios, desses inimigos que nós mesmos buscamos. Porque jamais o Pai vai nos trazer um inimigo para que a gente odeie, para que a gente guerrie. E sim, nós vamos estar constantemente com afetos e desafetos para que a gente vá reparando a nossa falta de amor, o nosso desamor. Só assim a gente vai evoluindo até aquele ponto em que nós também seremos espíritos crísticos, espíritos puros, que amamos incondicionalmente. E fechando esse assunto, na questão de número 548, Kardec vai perguntar: o espírito está desencarnado. Então, aquele espírito que assiste friamente a um combate, então vamos pensar, o espírito desencarnou e ele vai até locais onde existem esses conflitos. E quando coloca friamente, ele está ali se condoendo com a situação? Não, ele está ali quase que participando. Ele está friamente assistindo a esse combate como espectador. Testemunha a separação entre a alma e o corpo. E como esse fenômeno se apresenta a ele? Então, se ele está ali assistindo, olha que imagem Kardec faz. Será que são tantas mortes? Será que esse espírito está vendo ali, né, essa separação do corpo, da alma? Será que ele está presenciando? Como que isso acontece? E os espíritos superiores vão nos dizer que há poucas mortes realmente instantâneas. Então, houve ali a morte, mas ainda não houve o desencarne. Aquele espírito ainda está naquela situação, muitas vezes até preso ao corpo, ou mesmo que não esteja preso a este corpo, ele se vê o quê? Como se ele estivesse vivo. É uma ruptura tão forte que o espírito ainda nem processou. E esse espírito que assiste, o que é interessante? Que ele não está ali interessado nessa separação do corpo e do espírito. Então, na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retomar consciência, é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Então, depois de um tempo ali, pode ser que ele desperte e aí ele veja o quê? 2 corpos, um que está estendido ali no chão e o próprio corpo dele. Então, aqui está falando daquele que desencarnou. Mas e para o espírito que está observando isso, aquele que veio bisbilhotar a guerra, vamos dizer assim? Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida tendo sido transportada no espírito, somente ele chama atenção. E é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Essa última frase aqui resume de uma forma assim muito clara essa intervenção dos espíritos na matéria. Porque mesmo quando esses espíritos nos procuram, seja nesses conflitos ou sejam, né, em outras situações, eles estão preocupados com a matéria, com o corpo físico. Eles estão preocupados com o que o nosso espírito vai passar, com o que o nosso espírito vai sentir. Então, vamos pensar nesse obsessor que vem nos prejudicar. E ali ele vai nos trazendo, né, pensamentos para que a gente possa comprar esses pensamentos. Quer que esse espírito sofra. De repente, tudo que ele planejou deu certo. Aconteceu algo que não é bom conosco. Só que ele vai perceber que aquilo que não é bom conosco, na visão dele, pode ser recebido por nós com gratidão. Às vezes até uma ofensa, quando a gente fala, graças a Deus não fui eu que ofendi. Como é que esse espírito vai ficar? Revoltado com a gente. Mas a gente não deu o quê? Essa sintonia, essa afinidade. Então, essa intervenção do plano espiritual depende dos encarnados. No caso das guerras, já é uma intervenção que a gente nem sente, como se diz, tanta dor por parte do espírito. Porque já é um quadro extremamente baixo, violento,
de morte, de assassinatos. Então, que a gente possa, diante dessa lição, pensar como que nós podemos ser, na nossa simplicidade, na nossa humildade, aqueles instrumentos de paz. Não que vamos parar uma guerra, mas que toda e qualquer contenda pare em nós, que a gente não leve adiante. E assim um dia, com cada um de nós modificando, essa lei de amor há de reinar entre nós. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo nossos corações. Vamos dar continuidade no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Injúrias e violências. O estudo de hoje está concentrado em Mateus, nas bem-aventuranças, capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E essa passagem vem nos trazer a benevolência, a afabilidade, a doçura, como que devemos nos comportar diante de uma injúria, de uma violência, de uma opressão, como podemos praticar essa afabilidade, porque quando se diz bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, Jesus quis dizer o quê? Que o primeiro mandamento do cristão, a primeira lei que nós devemos observar depois da humildade que devemos ter com Deus, é a caridade para com o próximo. Mas essa caridade não é a caridade material, é aquela mais difícil, é a caridade para com aquele que muitas vezes nos ofendem, nos violentam, nos criticam, praticam maledicência contra nós. Esses são os mansos que Jesus nos ensinou. A afabilidade aqui, essa doçura, ela deve estar dentro do coração. Não basta ser dócil apenas com as palavras, né? Não podemos querer alcançar o reino dos céus, chegar a esse mundo de perfeição, ao mundo feliz, se não nos melhorarmos internamente. Não basta dizer, sou cristão. Temos que ser verdadeiramente cristão. E ser verdadeiramente cristão é ser dócil e benevolente até para com os criminosos, com os desgraçados, com aqueles que nós encontramos muitas vezes pedindo alimento. Ser dócil, Jesus nos ensinou, é não apontarmos o dedo e julgarmos o próximo. É não deixarmos que as nossas imperfeições, os nossos ódios, vinganças, se exteriorizem contra o terceiro, contra o próximo. Isso acontece em razão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da importância que muitas vezes damos aos bens desse mundo, que são necessários, aos bens materiais, em detrimento dos bens espirituais. Porque enquanto sabemos que os bens materiais são imprescindíveis para a nossa sobrevivência, mas o que Jesus nos mostrou é que nós ainda, quando a gente lê essa passagem de Mateus, que nós ainda estamos arraigados a esses bens. Que quanto mais buscamos ter, adquirir, construir, que não é errado, nós não temos tempo, muitas vezes, para lapidar o nosso interior, o nosso eu.
Os nossos bens espirituais, as nossas virtudes são muito mais importantes do que os bens materiais. Mas lembrando como Jesus deixou, como está aqui no Evangelho, precisamos desses bens para a sobrevivência. Mas para alcançar o reino dos céus, o que eu preciso? Nós sabemos alcançar o reino dos céus quando desencarnarmos, para galgarmos um lugar na perfeição, conseguirmos evoluir. Temos que nos desprender dos bens materiais. E não é desprender e renunciar a tudo, né? Sair doando os bens materiais, entregando. Não, não é isso que Jesus disse. É uma renúncia íntima. É você começar, é nós começarmos a dar atenção àquelas pessoas que estão ao nosso redor. É você olhar para um familiar, conversar com uma criança, dar uma atenção para uma pessoa que muitas vezes está em desespero. Isso é começar a o quê? Entender o que é ser manso. Porque para herdar o reino, para conseguir chegar no reino dos céus, seremos cobrados. O que fizestes de bem aqui na terra? Quando chegarmos no mundo espiritual, qual foi o bem que você fez? Lá não tem importância mais, né, meus irmãos? O que nós aqui adquirimos, o que você construiu, qual a posição de destaque que você alcançou, lá não tem importância. No reino de Deus, Jesus nos disse que para chegar lá, nos mostrou o caminho, foi crucificado por nós, temos que trabalhar as nossas imperfeições. Será nos perguntado, o que você fez para melhorar? Até como a Fabiana disse aqui, das guerras. O que você fez para não violentar o seu irmão? E as nossas guerras internas, que nós temos conosco mesmo todos os dias? Às vezes até muito piores que essa guerra da Ucrânia. O dilema, né? O que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Como que eu vou melhorar? A gente melhora da noite para o dia? E o Evangelho vem dizer que não. Temos que ter paciência. Temos que saber que o bem que a gente faz aqui é imperecível. Agora, os bens materiais são perecíveis, é um comodato de Deus. Deus nos empresta esses bens, as roupas, os carros, casa, cama, tudo isso é um empréstimo gratuito que Deus nos dá e que pode retirar quando lhe aprouver. E quando isso acontece, nós nos revoltamos contra Deus. É uma perda financeira, é uma perda patrimonial. Nós muitas vezes atribuímos a Deus as nossas decepções. Não estamos sendo mansos e pacíficos. Estamos sendo orgulhosos. Que foi o orgulho que matou Jesus. Matou Jesus? Não, matou o corpo, né? A disputa, né, na época dos fariseus, por poder, a hipocrisia. O que estamos fazendo nessa encarnação? Estamos evoluindo? Estamos progredindo? Temos o direito de possuir o reino dos céus hoje? Ou ainda somos pecadores? Quando nós olhamos para um criminoso e dizemos, bandido bom é bandido morto, volta a pena de morte, estamos sendo cristãos? Independente da opção política, pessoal, filosófica, ideológica, estamos sendo cristãos? Mesmo que tenhamos sido vítimas de crime. Quando você deseja o mal para o próximo, por exemplo, se entra um criminoso por aquela porta, ele pode tomar um passe aqui? Sim. Sim. Porque ele é filho de Deus. E nós, para sermos mansos, como está no Evangelho, e não é fácil,
nós temos que aceitar. Ou não podemos seguir o caminho de Jesus, vamos sofrer. Não só com os criminosos, com qualquer pessoa que nos ofendem. Quando nós desejamos o mal para o próximo, seja quem for esse próximo, nós estamos contrariando a lei de Deus. Podemos não expor publicamente, exteriormente, mas do fundo do coração, Deus conhece. Deus conhece cada um dos seus filhos, até porque esse criminoso é filho de Deus. E Deus pode amar a nós e não amar aquele que praticou um crime, um pecador? Deus não quer a morte do pecador, é a morte do pecado, do erro, da violência. As injúrias e as violências existem, sim, mas o verdadeiro cristão é aquele que pratica o esquecimento. É aquele que olha o ofensor como um doente, não para ter dó, porque quem ofende está um pouco ou muito doente da alma. Qualquer palavra ofensiva, seja uma, ela é contrária à lei de Deus. Ela é contrária à caridade, especialmente quando essa palavra é dirigida a um irmão. Ah, mas ele me fez isso, então eu vou pagar na mesma moeda. Isso é vingança, meus irmãos. A vingança é contrária à mansuetude. Não é possível que sejamos dóceis e vingativos ao mesmo tempo. A virtude não se mistura com a imperfeição. Agora, quando nós começamos a conhecer as nossas imperfeições, o conhece-te a ti mesmo, nós começamos a entender que precisamos o quê? Corrigi-las, que é o que o Evangelho nos mostra, corrigir os nossos erros. Ah, mas eu vou passar essa encarnação orgulhoso, egoísta, comigo é olho por olho, dente por dente, me ofendeu, eu dou o troco na mesma moeda. Está errado? Não vamos dizer errado, mas você está contraindo dívidas, sofrimentos. Você está levando um ódio dentro do seu coração que não vai te trazer nada de bom. Você não vai ser considerado ainda manso. Somos filhos de Deus, mas não tem como sermos mansos desejando a vingança. Igual do soldado, o exemplo que a Fabiana deu aqui, que um esqueceu e o outro. Vamos criticar? Não. Julgar? Não. Mas o outro ainda está arraigado no mal. Não consegue esquecer. Nós não passamos, talvez, dias assim, lembrando de alguma ofensa, de algum acontecimento contra nós. Só que nós esquecemos o quê? Que nós já ofendemos também. Que nós já falamos mal do próximo. Que nós já erramos. Que nós já praticamos o pecado. E quando nós começamos a entender racionalmente que se eu fiz errado, eu não posso julgar quem fez do mesmo jeito, porque além de incoerente, eu estou levando o meu orgulho ao extremo. Eu não quero reconhecer o meu erro, mas eu reconheço o do próximo. E vocês já perceberam que quando a gente fala muito do próximo, ofende, que é isso, que o próximo é aquilo, muitas vezes nós estamos falando do quê? Dos nossos defeitos. Nós estamos espelhando no próximo aquilo que é defeito nosso. E aí, em razão do orgulho, porque o orgulho cega a alma. E aí, em razão do orgulho, nós esquecemos que fulano é isso, que fulano é orgulhoso, que fulano é prepotente, que fulano faz isso. Aí dentro do nosso coração está o quê? Porque a gente fala com tanta propriedade, que você fala, nossa, eu estou falando um negócio, parece que eu conheço o que eu estou falando. É, porque muitas vezes nós fazemos pior. É o que Santo Agostinho fala, conhece-te a ti mesmo. Coloque os defeitos. Para alcançarmos essa mansuetude, nós temos que deixar os defeitos do próximo para quem resolver, meus irmãos?
para o próximo. Nós podemos ajudar, mas muitas vezes nós queremos o quê? Mudar o próximo. Ninguém muda ninguém. Ah, mas eu mudo meu filho. Não, o filho você educa. Quando você tenta mudar alguém, você entra em um sofrimento, em um processo de sofrimento. Porque você quer moldar aquela pessoa com os seus gostos pessoais. Você quer porque quer que ela faça o que você acha que tem que ser feito, o que você acha que é certo. E isso é orgulho. Não estamos sendo caridosos. Estamos preocupados com o nosso ego. E Jesus nos convida para o caminho correto. Não aponte o dedo. Não julgue o defeito do próximo. Porque com a mesma medida que você julga, você também será o quê? Julgado. Atiremos a primeira pedra. Atire a primeira pedra quem nunca pecou, quem nunca errou. Esse capítulo vem nos mostrar isso, que essa benevolência é você silenciar quando você vê o próximo incidindo em erro ou em defeito, mas não ser conivente. Ou fica em silêncio ou auxilia. Porque muitas vezes a pessoa está em tamanha fragilidade que ela usa aquilo ali como defesa. E nós vamos lá e o quê? E oprimimos mais ainda. Né? Muitas vezes quando você está numa roda de amigos, tomando um café, uma reunião, começa a falar de uma pessoa. Já percebeu que muitas vezes você começa a falar mal daquela pessoa que você nunca conheceu, mas você começa a falar porque a outra pessoa falou? Fulano é preso, fulano é acusado disso. Você começa a acusar sem saber. E o Jesus andou com todos. Jesus não acusou ninguém, meus irmãos. Jesus andou com o político, com a mulher adúltera, com Judas, com o leproso, com o criminoso. E por que nós ainda insistimos em acharmos que somos muitas vezes melhor que o próximo? O Espiritismo vem nos convidar a isso. Bem-aventurados os mansos, os caridosos, aqueles que realmente comungam da lei de Deus. É aqui disse no começo, a primeira lei do cristão, porque nós enchemos a boca para falar, sou cristão, sou devoto de Jesus. É bonito isso, não é? Mas e as ações? Você reconhece o verdadeiro cristão não pelas palavras, não por aquele que sobe aqui no púlpito e quer o aplauso dos homens. O verdadeiro cristão qual é? É aquele que mostra com as suas condutas o seu progresso e o seu melhoramento, sem buscar o aplauso dos homens. Somente alcançaremos essa mansuetude, essa afabilidade, quando realmente estivermos conectados com os verdadeiros ensinos de Jesus. E nós sabemos que a distorção que existe nos ensinamentos de Jesus hoje é para todos os lados. Se usa muitas vezes as passagens aqui para dominar pessoas. Muitas vezes se usa a religião como forma de opressão. Usamos o conhecimento para humilhar o próximo. Quando Jesus vem e nos mostrou que não é assim. Se você conhece mais que o próximo, você teve uma instrução melhor que a do próximo, quem te dá o direito de humilhar esse próximo? Você não está buscando o reino dos céus. A terra somente estará regenerada quando o orgulho e o egoísmo não mais existir aqui. É o que fala aqui. Que essa regeneração começa com nós, conosco, com a nossa transformação moral. E muitas vezes nós depositamos no outro a nossa melhora. Ah, mas eu não consigo melhorar, você não sabe como que é lá em casa, você não sabe no meu trabalho, eu não consigo, eu não tenho paciência. Tiremos esse não, eu consigo, eu vou suportar.
agradeça os problemas. Nós só podemos evoluir quando conseguirmos resolver esses problemas, que na verdade não são problemas, são aprendizados. Indulgência para com o próximo. Nós temos indulgência para com o próximo. Resignação. Quando chega uma doença, um problema familiar, um problema financeiro, qual a nossa reação? Vamos superar? Ou vamos nos dar por derrotados? A doutrina espírita ela é muito consoladora, ela é otimista. O capítulo 9 aqui, ele traz no final as instruções dos espíritos, é muito otimismo. É um caminho que a gente fala sem volta, que é o caminho da verdadeira felicidade, que não é fácil. Mas nós temos que fazer escolhas, nós temos que fazer renúncias. Não é possível eu escolher a porta estreita e a porta larga. Para eu herdar a terra como está aqui, esse fundo filosófico da mensagem, para eu alcançar essa perfeição, não adianta, não tem outro caminho. É a caridade para com o próximo. É olhar para todos como irmãos e não selecionar. Muitas vezes a gente seleciona, não é? Não, esse é meu irmão, esse não é, esse é mais ou menos, esse é... Nós somos todos parte da criação, o Evangelho diz isso. Todos nós fazemos parte da criação. E para que um dia possamos estar comungando da verdadeira felicidade, da felicidade dos eleitos, temos que seguir esse caminho da mansuetude, da afabilidade, da doçura e o principal, humildade perante Deus. Crer em Deus, sempre sob o crivo da lógica, da razão e aproveitando dessa doutrina que o nosso codificador nos presenteou, que é um norte, uma direção para que possamos seguir o caminho do bem. E que possamos ter uma semana de muita paz, de muita harmonia e de muita reflexão, enxergarmos os nossos defeitos, nossas imperfeições e lembrar que a caridade para com o próximo é o primeiro mandamento da lei de Deus. Fiquemos todos em paz, retornemos aos nossos lares, na companhia da espiritualidade benfeitora de Jesus, que tenhamos uma excelente tarde. Agradecemos aí, né, a Fabiana e ao Frederico pelo estudo, pelas reflexões que nos foram trazidas e que possam permanecer aí conosco, né, no decorrer dessa semana. E nós temos um recado que, na verdade, é um convite muito especial já para o próximo sábado. Então, no sábado, dia 15 de abril, nós teremos aí, né, o tradicional bazar das mães, né? Mas não é, né? É porque vem ali nesse momento próximo ao Dia das Mães e ele oferece muitas oportunidades, né? Da gente adquirir ali uma lembrancinha, enfim, né? Para presentear as mães. E aí, não só as mães, né? Nós podemos nos presentear também, a gente pode estar aqui, né? Pode levar alguma coisa, porque tem peças lindíssimas, tem peças belíssimas. As trabalhadoras aqui da casa, elas já vêm, né, se dedicando há um bom tempo, né, Fran? A Fran está aqui, né, que está ali junto desse trabalho, né? Então, já tem se dedicado há um tempo produzindo aí, sejam, né, os artesanatos ali, os bordados, enfim. Então, tem peças muito bonitas que vocês vão poder conferir, se apaixonar, levar para casa, seja para presentear ou para se presentear, né? Aí no próximo sábado. Ele vai começar às 8h30 e vai até às 13 horas. Nos anos anteriores, assim, né? Então, as peças mais bonitas, elas saem mais cedo. Então, é bom, né? Quem tiver aí já com uma listinha, né? De quem quer presentear ou do que está precisando de algo para si, é bom chegar mais cedo. Mas o bazar fica das 8h30 até às 13 horas. Então, venham tomar um cafezinho, um chazinho, prestigiar, né? Ter uma boa prosa e ver peças lindíssimas que foram feitas com muito carinho nos últimos meses aí, né? E nós vamos chegando aqui ao final, então, da nossa tarde, né? Dessa tarde de domingo, nessa data tão especial. Nós vamos nos preparando já para finalizar. A Fabiana vai conduzir a prece final.
Ao final da prece, então, na sala de passe, nós, né, daremos sequência com o trabalho do passe, e aí lembrando, né, que a fila para tomar o passe, ela vai seguindo aqui os bancos da frente. Que Jesus possa abençoar a todos nós nessa semana. Fluidificado. Então, nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, sentir essas vibrações tão doces, tão mansas, que vêm do alto, dos benfeitores do Mestre Jesus, em especial nesse dia em que comemoramos a ressurreição de Jesus. Comemoramos a Páscoa, que nos traz transformação, que possamos refletir nos nossos sentimentos e ideais, nas nossas emoções, no que temos realizado em prol da nossa evolução, em prol da solidariedade, da fraternidade. E assim, Mestre amado, lhe rogamos o auxílio. Ilumina o nosso caminho, o nosso caminhar. Ampara-nos nos momentos difíceis, nos momentos de provações, que não nos falte a esperança e a fé, que elas possam a cada dia se fortalecer em nós, nos levando à caridade. E com a oração que nos ensinastes, rogamos a fluidificação das águas e a preparação para o tratamento através do passe. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Vamos todos em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.